Olá, pessoal. Bom, meu nome é Fernando. Eu sou estudante de doutorado, né, pela UFMG, e eu vou apresentar para vocês, então, a minha tese, que está em andamento, intitulada A Construção de Sentidos em Tempos de Pós-Verdade, né? Bom, essa tese ela está sendo orientada pela professora doutora Maria Beatriz Nascimento DK. Ela se encontra ali na linha de pesquisa e estudos do texto, textualização, do Programa de Estudos Linguísticos da UFMG. Eu vou começar, então, com uma problematização, né, de onde vem essa tese, né, que é exatamente, assim, desse avanço da desinformação e da propagação de fake news no cenário político brasileiro e mundial também, né. A gente vê aí cada vez mais as fake news sendo veiculadas, e com isso muitos trabalhos vêm apresentando esses dados, por exemplo, esse material da Science, né, da revista Science, que mostra que 70% as fake news têm 70% mais chances de serem compartilhadas, né? Esse foi um estudo feito entre 2016, 2006 e 2017. Mostra também que nesse período, né, entre 1.000 e 100 mil pessoas foram atingidas pelas fake news mais influentes, ao passo que apenas 1.500 pessoas foram atingidas por notícias verdadeiras, né? E também que 20 mil pessoas são atingidas por fake news sobre política, né? Um número maior, muito maior aí do que as notícias verdadeiras. E além disso, essa notícia da revista Consumidor Moderno também mostra o número de países que iniciaram campanhas de desinformação, né? Foram 28 aí em 2017, saltando para 48 em 2018 e 70 em 2019. Então a gente vê um cenário muito preocupante em relação à desinformação e às fake news, e a gente fala então em um contexto pós-verdadeiro ou de pós-verdade, né, em que as crenças e as emoções, as crenças pessoais e as emoções, elas têm uma influência maior nessa formação da opinião pública, né, do que os fatos objetivos, né, pós-verdade, que foi a palavra aí do ano no dicionário Oxford de 2016. E nesse contexto também a gente vê assim, uma dificuldade, um desinteresse muito grande do leitor em conseguir material confiável, né, e avaliar o que ele tem à sua disposição, né. A gente tem um volume muito grande de informação, né, tanto disponível quanto veiculado, né, por redes sociais, e o leitor, a gente tem visto, sim, um certo desinteresse em julgar, em criticar e avaliar o conteúdo que recebe, né? Então, diante disso, a gente tem um número crescente aí de materiais, né, de pesquisas sendo feitas em torno das fake news nas áreas de política, comunicação, direito, sociologia, psicologia, tratando muito, assim, da questão do efeito, né, dessas fake news na sociedade, de formas de se checar o conteúdo. E também agora a gente tem tido trabalhos na linguística, né, em relação à estrutura desses textos, os aspectos linguísticos desse texto, né, como, por exemplo, o trabalho de Santos e Miranda em 2020, né, que trata aí de formas que os professores podem utilizar no ensino, né, para o combate às fake news. Então, a gente vem aí num crescente de trabalhos nesse assunto aí na linguística. E esse trabalho ele busca compor esse conjunto de estudos, tratando aí da construção de sentidos de textos pós-verdadeiros, né? Vendo aí o leitor como essa pessoa, né, que tem esse desinteresse pelo conteúdo. Esse trabalho busca exatamente apresentar os elementos, né, ou estudar os elementos que podem e devem ser acessados pelo leitor na hora quando ele recebe um texto, para que ele faça uma leitura crítica, né, e uma leitura que contradiga, que reflita, né, sobre o conteúdo que está sendo ali, que aparece no texto, né. Então, o recorte para isso é a ideologia de gênero, esse tema polêmico, que tem aparecido aí no cenário político brasileiro, né, uma falácia, né, por parte aí da ala conservadora da nossa política, que diz que a inserção de termos como questões de gênero no Plano Nacional de Educação, na BNCC, né, e de maneira geral na educação brasileira, tem o objetivo aí de ensinar as crianças ou de impor às crianças que não existe gênero feminino, homem e mulher, mas que existem inúmeros gêneros, cada um pode escolher o seu,
E isso levando para outras pautas, por exemplo, questões LGBT, né, de orientação sexual, imposição de orientações sexuais, etc., que vão contra, né, a ideia do que se objetivava com a inserção desses termos, que era justamente o combate ao preconceito, né, a desigualdade, e que trouxesse esse diálogo sobre esse assunto para a sala de aula. Então, quais seriam aí os objetivos, né, desse trabalho? O principal seria analisar os sentidos aí né, que podem ser construídos a partir de textos pós-verdadeiros acerca da ideologia de gênero, observando se elementos que podem estar envolvidos nesse processo, como contexto, inferências, organização retórica, bem como perspectivas de interpretação desses textos, né? Analisar também a convergência, objetivos secundários, analisar a convergência entre a teoria da estrutura retórica, a RST, e os modelos das pistas contextuais e dos horizontes de interpretação, e os processos inferenciais na construção de sentidos. Ampliar também os estudos da RST relacionados à função das relações retóricas, e analisar os possíveis sentidos construídos em torno da ideologia de gênero a partir de uma perspectiva crítica. E, por fim, ampliar também os estudos sobre o leitor, leitura, papel do leitor, leitura crítica. Né? Qual foi e, como referencial teórico, né, vou apresentar brevemente o que a gente tem empregado. Então, o Marcuski, a Correa, Elias, a Delisola falam sobre o conceito de leitura, né, como interação entre autor, texto e leitor, e colocam o texto como lugar dessa interação, né. Mann e Thompson apresentam a teoria da estrutura retórica em 1987, né, como uma teoria que trata aí da hierarquia do texto em relação às suas porções macro ou microtextuais e das relações que emergem, as relações retóricas que emergem entre essas porções de texto. O Marcuski e a Delisola tratam das inferências, né, como produção de novo material semântico a partir do material semântico presente no texto e dos conhecimentos do leitor. E o Dascal, em 2006, ele apresenta dois modelos relacionados à compreensão, que é o das pistas contextuais, né, em que o leitor recorre a pistas de diferentes tipos e níveis para preencher essas lacunas do texto, e também os horizontes de interpretação, né, um modelo que indica camadas ou níveis de compreensão que correspondem a perspectivas pelas quais o leitor pode perceber esse texto. Bom, primeiramente, né, falando da metodologia, nós compilamos o corpus, que foi composto por 5 textos que endossam o conceito de ideologia de gênero e 5 que refutam esse conceito, né, endossar aí no sentido de reiterar, né, e o conceito como ele foi construído, né, e refutar exatamente, criticar ou contradizer esse conceito, né. Nós fizemos, então, a leitura do texto, determinamos a sua estrutura retórica e, ao mesmo tempo, analisamos os processos inferenciais e de pistas contextuais, né, e pistas contextuais, como a gente quer mostrar a convergência entre esses elementos, né. E também analisamos aí os horizontes de interpretação, as perspectivas pelas quais o leitor pode perceber esses textos. Então, eu trago alguns resultados, né, até então, os resultados eles têm apontado para uma organização textual e uma mobilização de processos inferenciais de caráter pós-verdadeiro, ou pelo menos com esse objetivo de levar o leitor a essa crença, mesmo que os fatos não sejam verdadeiros ou objetivos, né? Então, um exemplo disso é o emprego do sintagma ideologia de gênero precedido de artigo definido. O Atalíbio de Castilho ele coloca uma das funções do artigo definido como apresentar um conhecimento compartilhado com o leitor, né? Então, esse sintagma precedido desse artigo definido, ele coloca a ideologia de gênero como esse conhecimento compartilhado, né? Então, um conceito que o leitor não precisa questionar, porque ele já está ali, né? Então, aqui a gente tem alguns trechos que mostram, que exemplificam isso, ilustram isso, né? Um outro elemento são as inferências falseadoras, trabalhadas pelo Flores, em 2017, em que você tem trechos em que o material semântico leva a inferências falseadoras, dependendo do conhecimento de mundo do leitor. Então, um leitor que está pegando esse material e vem aí com um conhecimento de mundo, e vem com uma crítica, né, ele vem com mais crítica, ele percebe que, apesar de existirem essas informações, né, no texto,
ele precisa questionar aquilo ali. Mas um leitor menos atento, ele vai tomar ele vai inferir que, de fato, esse é o objetivo do termo questões de gênero, né, na BNCC, que ensinar aos alunos teses como as de que existem dezenas de gêneros sexuais e que cada criança pode escolher o seu. Né? Então, ele vai inferir que isso é de fato o que se queria, né, se objetivava com esse termo questões de gênero. Um outro aspecto é o emprego de relações retóricas para mobilização do leitor. Então, aqui eu apresento um diagrama, né, o diagrama do texto analisado. Esse diagrama mostra as relações retóricas entre as porções do texto, né, e um destaque que eu faço aqui para essas relações de capacitação de senão entre esses trechos, né, entre esse trecho e a porção anterior, né, o material anterior do texto, da mesma forma essa relação de otherwise, que é de senão, né, a gente ainda está trabalhando nesse nome em inglês ou em português. Apesar de não ser o objetivo comunicativo do texto, que é um artigo de opinião, né, o objetivo comunicativo dele é principalmente de apresentar a opinião e os argumentos, né, em torno disso, percebe-se a presença dessas duas relações, né, como uma intenção de mobilizar o leitor para que ele tome uma atitude em relação a essa ideologia de gênero aqui nesse caso, né. Então, essa mobilização parece ser também algo de caráter pós-verdadeiro, né, com o objetivo aí de agir na sociedade, né, em relação a esse conteúdo. Além disso, a gente observou também os horizontes de interpretação, né, mostrando que diferentes perspectivas de leitura levam a diferentes formas de ver o conteúdo. Então, aqui nós observamos que quando o leitor ele vai por uma perspectiva de cópia, né, horizonte mínimo ou de paráfrase, ele não consegue perceber as nuances do texto que levam a esse caráter pós-verdadeiro, né, em que o texto, ou o autor, busca convencê-lo a partir das emoções e a partir de crenças, né? Ao passo que quando ele vai para um horizonte máximo, ele tem sim uma leitura crítica e ele consegue perceber essas estratégias do leitor, né, do autor. Né? O horizonte problemático, da mesma forma, também é complicado, porque é o horizonte, segundo Dascal, em que as crenças, né, elas têm a maior influência. Então, aí talvez seja onde um texto pós-verdadeiro opere de forma mais intensa. Né? A gente tem observado, a gente ainda vai avaliar isso um pouco mais. Então, quais conclusões até hoje? Né? Que existe uma inter-relação entre as relações retóricas que emergem do texto, as possíveis inferências e as pistas contextuais acessadas para a compreensão do texto. Então, a gente tem observado isso, e também que as relações retóricas elas podem estar a serviço de objetivos comunicativos específicos dentro de um texto, como a capacitação e o senão que eu apresentei anteriormente. Da mesma forma, parecem haver também estratégias argumentativas que operam nos textos com objetivos quase verdadeiros, como o emprego do artigo científico, né? E fica claro também a importância de uma leitura sob a perspectiva de um horizonte máximo, para a leitura crítica do texto, né? Em outros horizontes, essa leitura pode ser comprometida e pode levar, como afirma o Marcuse em 2008, a más interpretações do texto, que podem levar a um entendimento distorcido dessa realidade, como acontece com a ideologia de gênero, né? Bom, então o que a gente tem até hoje é isso. Espero que tenha sido claro, né? Caso queiram entrar em contato, meu e-mail está aí. E é isso, agradeço bastante, muito obrigado.